Nós estamos iniciando lives nas perguntas do Catecismo de Westminster. E a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Piper chega a dizer que o melhor seria em gozá-lo para sempre. Você já se perguntou por que você existe? Para que foi criado? E para quem você vive? Pois bem, a Bíblia responde. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Porque quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, e tudo que ele fizer deve ser para a glória de Deus. É verdade que nós temos metas, objetivos. O jovem pensa em casar, formar família, se formar, ter uma profissão, e tudo isso é muito bom. Porém, o que nós vemos na Bíblia, que todas essas coisas de fato são importantes, mas a essencial e a mais importante de toda é que Deus seja louvado e que nós possamos servi-lo e adorá-lo, porque este é o fim de todos os homens. Então, pode surgir uma outra pergunta. Por que Deus deseja ser louvado, elogiado, exaltado e adorado? Ele tem alguma necessidade? De jeito nenhum. A resposta cristã diz que é no processo da adoração que Deus comunica a sua presença aos homens. Até mesmo no judaísmo, a essência do sacrifício não era realmente o fato dos homens darem bois e bodes a Deus, mas o fato de que, ao fazerem-no, Deus se dava a si mesmo aos homens. Quando você adora a Deus, você precisa olhar para Deus e aprender com Deus como adorá-lo. E na imitação em Deus, olhando para Deus segundo as Escrituras, é você que é abençoado. A Bíblia nos ensina que no princípio Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança, com justiça, retidão e santidade. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Mas o ser humano pecou, caiu, desejando conhecer o mal. Gênesis capítulo 2 também nos ensina que o homem pecou e caiu até o capítulo 3. Se você observar, no versículo 15, há uma promessa de Deus, mas o homem, de fato, caiu. E caído o homem está destituído da glória de Deus, segundo Romanos capítulo 3, 23. E Deus nos diz que a alma que pecar, esta certamente morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. E em Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Portanto, o ser humano está condenado, pois somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 6 a 9, está escrito: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fiel e justo é Deus, que perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Assim sendo, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, conforme o Senhor Jesus ensinou no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23. E agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo.
conforme está escrito aos Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele nos convida e nós podemos sim achegarmos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Perceba então que adorar a Deus é uma bênção para a vida. Fomos criados para este fim e só podemos adorar a Deus. Que o Senhor te abençoe. Avante, cristão. O fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre.